Esses sapatinhos aqui podem simbolizar um sonho seu, um sonho meu, mas se eu basear a minha vida somente em quando eu realizar isso, eu não vou florescer no hoje. É sobre este tema que eu quero conversar com você neste vídeo sobre idolatria. Idolatria de um sonho, idolatria de um casamento, de um relacionamento, de desejos. Se você assistiu o meu vídeo anterior, deixa eu tirar o casaco que tá ficando calor. Se você assistiu o meu vídeo anterior, sabe do que aconteceu comigo. Vou te trazer alguns pontos importantes que eu percebi em mim mesma, vivendo esta fase da amizade, sendo solteira e esperando em Deus. Seja bem-vinda se você está chegando pela primeira vez aqui. Tem vídeos novos todas as semanas sobre esta fase de tempo de espera. Eu quero conversar contigo aqui sobre estas fases que nós passamos na vida até o casamento e como que nós podemos glorificar a Deus neste período. E por isso que eu quero comentar sobre este tempo de espera, sobre idolatrar um relacionamento. Quando algo ou alguém ocupa um lugar central no nosso coração, antes de Deus, antes de Jesus. É como se você estivesse pensando aqui de uma forma bem geral, que provavelmente, talvez até não seja esse o teu caso. Só vou ser feliz quando eu casar. Só vou ser feliz quando eu encontrar o homem, minha alma gêmea, quando eu ter filhos. É isto que eu tô querendo trazer aqui para você entender da idolatria. Que quando a partir do momento nós colocamos uma pessoa no lugar de Deus, nós estamos idolatrando. Principalmente aqui, ó, quando a gente encontra aquele versículo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. É isso. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. E aqui o primeiro lugar não quer dizer que você tem que começar o seu dia com Deus. Não, às vezes você até pode estar lendo a Bíblia todos os dias, você pode estar orando, estar buscando a Deus todos os dias, mas você está idolatrando um relacionamento. Eu vou te falar porque foi isso que aconteceu comigo. Se você não assistiu o vídeo sobre a fase da amizade, eu vou deixar aqui para você assistir também e entender sobre o que eu estou falando. Neste período de fase da amizade, eu comecei a sentir algumas dúvidas. A gente já estava há um certo tempo se conhecendo, claro que a gente saiu poucas vezes, fomos poucas vezes mais em missa, então a gente não conversou muito, mas nas vezes que nós saímos, nós fomos num café da tarde. E eu tenho o costume de anotar em um diário que eu tenho no meu celular todos os meus sentimentos do dia, o que eu comi, com quem que eu falei, conversei e quais foram os meus sentimentos, emoções do dia, para eu compreender um padrão que pode estar acontecendo comigo. E eu analisei que em todas as vezes que eu tinha saído com este rapaz que eu falei da fase da amizade, eu estava sentindo dúvidas, eu me sentia bem, só que eu sentia algumas dúvidas, algumas inseguranças. E aí, o que que isso começou a gerar dentro de mim? Eu comecei a pensar, isso acontece às vezes quando a gente acha que a gente está apaixonado por alguém. E aí você fica pensando tanto na pessoa que você acha que isso é paixão, que acha que isso é estar apaixonado. Mas aí que vem o cuidado. Porque se você está querendo tanto aquilo, um relacionamento sério, por exemplo, como é o meu caso, que eu estava pronta para assumir, para ter um relacionamento sério, mas ele não parecia estar pronto porque ele não me pedia em namoro e eu estava a ponto de me posicionar no sentido de não, é óbvio que eu não iria pedir em namoro ele porque eu não aceito isso. Eu acho que o homem precisa pedir em namoro uma mulher
e não a mulher, o homem, porque isso não é o papel da mulher, mas eu iria me posicionar no sentido de expor os meus sentimentos, de expor o que eu estava pensando ali, porque para mim já estava claro os meus princípios e valores e os dele também, e que nós estávamos alinhados para isso. Só que eu não estava entendendo por que ele estava demorando para perceber isso e querer assumir um relacionamento. Porque em vários momentos já estava passando dos meus limites, no sentido de que as pessoas já estavam achando que a gente era namorado, e aquilo estava me incomodando, mesmo não tendo contato físico, não beijando, não seguindo realmente uma amizade, mas aquilo estava me incomodando. E eu percebi que aquilo estava me incomodando ao ponto de eu ficar buscando a resolução disso muito mais do que o desejo ardente de buscar a Deus. Mesmo eu buscando a Deus todos os dias, porque eu leio a Bíblia todos os dias, eu leio um livro cristão todos os dias e busco estar em meditação, fazendo orações durante o meu dia. Só que eu não percebi, eu só percebi depois que eu gravei o vídeo com vocês e vocês comentaram ali também. Porque por isso que eu gosto de gravar estes vídeos, compartilhando aqui os meus sentimentos, compartilhando as minhas vivências e experiências, porque vocês também compartilham de vocês. E nós aprendemos e crescemos juntos. Isso é muito bom. E ao ler o comentário de vocês, eu percebi que eu estava idolatrando aquela fase da amizade, aquele relacionamento. Eu estava colocando ele antes de Deus na minha vida. Porque eu queria tanto um relacionamento sério com ele, porque já estava tudo certo para mim, aquilo que eu já sabia, estava tudo alinhado, mas dentro de mim eu sentia uma confusão, uma dúvida, uma incerteza que parecia como se Deus estivesse me falando que aquilo não era para ser, pelo menos naquele momento, neste momento. Entende? Então, o que eu quero trazer para você é que eu estava idolatrando o relacionamento. Então, Deus me trouxe essa angústia que eu estava vivendo para entender isso, para eu compreender que eu precisava fortalecer a minha fé em Deus e não colocar minhas esperanças em um homem. Eu estava colocando as minhas esperanças nele, num homem. Eu precisava colocar minhas esperanças em Jesus. E olha só como Deus conversa com a gente. Eu tava pensando nisso, e às vezes quando eu fico pensando, eu começo a orar junto, como se eu estivesse aqui conversando com você, só que eu estava conversando com Deus. E logo depois da minha leitura matinal, eu recebi um versículo, que eu tenho um aplicativo no celular, e eu recebi um versículo que, que confirmava isso. E eu senti tanta paz em mim. Quando você sente que a palavra de Deus é direcionada a você, isso se chama fé rema. Quando você tem a palavra de Deus, que é a fé de conhecimento, mas quando você sente que essa palavra é direcionada a você, se torna fé rema. E isso é que eu senti, que parecia que aquela palavra era para mim, direcionada a mim, porque eu senti tão forte no meu coração que eu decorei o versículo, que ficou em mim, e eu fiquei afirmando aquilo durante o meu dia, alguns dias inclusive, porque como eu estava sentindo uma certa angústia no meu coração para entender o que estava acontecendo aquilo, eu ficava afirmando para mim mesma aquele versículo. Qual que foi o versículo? O versículo foi Lamentações 3:24, que é que você que foi bem assim, ó. Eu tava pedindo para Deus como que eu iria suportar aquela situação se caso não desse certo. Como eu iria manter? Porque a gente fica triste quando não dá certo em algo, certo? E logo depois, esse versículo me confirma. Você deve afirmar: O Senhor é a minha porção, e nele depositarei toda a minha esperança. Aquilo foi tão forte no meu coração. O Senhor é a minha porção. Somente nele eu vou depositar a minha esperança.
Eu estava depositando a minha esperança em um homem. Eu estava esperando que ele me pedisse em namoro. E eu tinha deixado o meu foco em Jesus. Eu tinha deixado de lado. Entende? Eu estava idolatrando o relacionamento. E eu não tenho medo de compartilhar essas experiências, porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém, que vai tocar o coração de alguém que talvez esteja vivendo a mesma coisa que eu, ou já viveu algo e não vai viver, aprende com os erros dos outros. Não precisamos passar pelos mesmos erros, porque você pode pegar a experiência de alguém e aprender com isso. E por isso que eu gosto de gravar estes vídeos aqui, porque o Espírito Santo ele me guia de uma forma que às vezes eu acho que eu não tenho um conteúdo para gravar mais aqui. E aí eu sento, faço uma oração, ligo a câmera e começo a falar. Eu tenho uma ideia do tema que eu quero conversar, às vezes nem isso, que Deus vai me colocando conteúdo aqui para conversar. E eu gosto de gravar e também escrever os meus livros, eu só escrevo desta forma, quando eu sou guiada pelo Espírito Santo. Eu não gosto de montar um cronograma tudo pronto já no mês do que eu vou gravar. Eu fazia isso antes, na época que eu trabalhava com marketing digital, e aquilo não me fazia bem. Eu gosto de sentir o Espírito Santo para poder compartilhar do fundo do meu coração e ser a mensagem que vai chegar no fundo do seu coração também. Por isso que hoje eu gravo somente no dia mesmo, semanalmente. Então eu não faço conteúdo já pronto para a semana que vem. A semana que vem vai ser outro dia. É como diz aquele versículo, até quero compartilhar com você aqui. Esse daqui, ó. O versículo que corresponde à sua pesquisa que eu fiz aqui é Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Em tudo nós precisamos colocar, entregar para Jesus em oração, entregar as nossas dores, nossas preocupações em oração, com ação de graças, com gratidão de que Ele vai nos ouvir. Quando nós focamos em algo que não é Jesus, nós vamos sentir angustiados, às vezes tristes, preocupados. Vão surgir dúvidas, incertezas, você vai ficar com uma agitação dentro de você. Porque nada vai curar, nada vai trazer a felicidade. É como aquela frase lá do início: ah, quando eu for casar é que eu vou ser feliz. Casamento não traz a felicidade. Casamento não cura a solidão espiritual. Casamento é uma consequência de quando você coloca a Deus em primeiro lugar. E aí sim você vai se sentir numa vida plena, leve, abundante, feliz, alegre, porque você está colocando Deus como a sua esperança. Você não está esperando no seu marido, no seu namorado, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, no seu amigo. Você não está esperando algo desta pessoa. E sim você está entregando a sua vida nas mãos de Deus. A sua esperança está em Jesus, nele, somente nele, porque Jesus que nos dá a salvação. Jesus que nos cura, nos liberta, nos livra, nos limpa, nos salva. É somente Ele que faz isso. Como colocar Deus no centro de novo? E aí eu comecei a entender isso e eu comecei a orar, tá, mas Deus, como que eu posso colocar o Senhor no centro de novo na minha vida? Porque tudo bem nós desviarmos às vezes. É normal do ser humano, nós somos pecadores e graças a Jesus nós somos salvos. Mas nós, a partir do momento que nós percebemos
que estamos idolatrando algo ou que estamos pecando, você se torna consciente, você se arrepende, pede perdão a Jesus, aceita o perdão dele, que ele te deu, e muda a perspectiva. Não faz isso de novo, pelo menos com intenção. Porque o nosso coração, as emoções, às vezes a gente não consegue gerenciá-las. É importante entender as nossas emoções, para a gente não ficar idolatrando isso. Idolatrando momentos, situações, pessoas, circunstâncias, sonhos. Então reconheça, ore confessando que o sonho tomou o lugar de Deus. Submeta o desejo. Senhor, esse é o meu sonho, mas quero primeiro o teu reino. Então, reze, ore para Deus, submetendo o seu desejo, que você idolatrou. Mude o foco. Ao invés de esperar o casamento para florescer, viva o chamado de Deus hoje. Viva o chamado de Deus hoje. E você vai perceber, por isso tem algumas atividades que você pode fazer para voltar ao presente. Quando você trabalha a respiração ou quando você faz algum exercício observando os teus movimentos, você foca no presente. Quando você escuta o som dos pássaros, quando você olha uma rosa no jardim e olha a delicadeza da rosa, quando você olha o céu azulado com as nuvens, quando você sente o vento, você consegue viver no presente, você consegue sentir a presença de Deus. E um versículo-chave que você vai colocar na sua mente para renovar a mente. Então, no meu caso ali, eu coloquei o versículo Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor e nele colocarei e depositarei toda a minha esperança. Eu fiquei afirmando várias vezes, toda vez que eu pensava naquela fase, naquele homem, naquela circunstância, eu colocava este versículo na minha mente e foi me dando paz. Foi me dando uma paz que eu percebi que eu não estava antes. Então nós precisamos, para colocar Deus no centro novamente, nós precisamos reconhecer, submeter o desejo a Deus, mudar o foco e renovar a mente com o versículo, com a palavra de Deus. Esse sonho aqui, de ter um filho, é lindo. Muitas mulheres querem, muitos homens querem também. Mas se ele ocupar o lugar de Deus, vai se tornar um peso. Ter filhos, o casamento, ter um relacionamento sério, não é o alvo da minha vida. Nem pode ser da sua vida. O alvo deve ser Cristo, deve ser Jesus. E quando ele é o centro, todo o resto vem como consequência. Todas as coisas são acrescentadas. Eu espero que este vídeo tenha trazido esperança, que tenha aquecido o seu coração. Eu criei um grupo no WhatsApp chamado Grupo Virtuosas, onde nós, mulheres solteiras e esperando em Deus, vamos estar ali conversando sobre este tempo de espera, compartilhando as vivências, aconselhando com a palavra de Deus, inspirando uma ou outra. Eu acredito que isso faz com que a gente cresça mais, que a gente evolua, porque nós estamos na Terra para evoluir. E eu senti muito forte no Espírito Santo para criar este grupo das virtuosas, que faz parte da comunidade Tempo de Espera. Vou deixar aqui na descrição para você se inscrever. É uma assinatura mensal com um valor mínimo ali por mês para você participar e vai ser muito edificante. Em breve também vou compartilhar ali um propósito com Deus de 7 dias todos os meses neste grupo. Então a gente vai fazer propósitos mensais deste tempo de espera para a gente edificar, crescer
viver em santidade, se tornar mulheres virtuosas e estarmos bem, florescendo antes do amor chegar. É isso que eu quero com vocês aqui neste grupo Virtuosas. Então, aqui na descrição tem um link para você se inscrever e participar do grupo. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo tema que você gostaria que eu gravasse aqui no canal. Eu quero conversar com você sobre este tema. Deixa aqui nos comentários qual é o assunto que você quer ouvir, quer conversar. Um beijo e até o próximo vídeo.